Futebol, como mexe com paixão, é um lugar de muito dinheiro. E se for bem organizado, e, enfim, temos que ter expectativa de que isso possa ser real. Você vê o Flamengo, quando estruturou o time, hoje é um time com potencial mundial. Você vê um Flamengo e um Corinthians hoje, deve representar o que? 70% da população brasileira. Então tem uma responsabilidade de futebol muito grande. Eu acho que é nisso que eu me apeguei, sabe, Ledo? Acho que tem esse lugar de ser uma paixão nacional, mas tem que ter um compromisso, tem que ter um cuidado muito grande de como isso vai ser feito, de que forma isso vai ser construído. Isso ainda vai ter que ser construído, né? Esse cuidado, essa seriedade ainda está capenga, né? E aproveitando que a gente está falando de futebol, como é que foi a história da Nine? Como é que vocês tiveram a ideia de criar essa empresa? E quem foram as pessoas que participaram juntos? Eu lembro mais ou menos, eu perdi um pouco na memória, assim. Eu lembro que foi uma coisa revolucionária, né? Foi muito especial, porque eu vim, então, do Rio de Janeiro, vindo morar em São Paulo. O que a gente fez? Eu, à época, fiquei sócio do Pedro Paulo Diniz. O Pedro corria de Fórmula 1 e o Pedro trazia para o Brasil um projeto chamado Fórmula Renault, que era uma corrida de carro. O Pedro, então, me procura através de um amigo em comum, querendo fazer uma corrida de carro no Espírito Santo, porque eles tinham identificado como a Mônaco brasileiro, porque é uma ilha. Então, puxa, vamos fazer uma corrida de rua lá. E aí eu me aproximei do Pedro e aí ele viu os projetos que eu vinha fazendo. A gente juntou tudo, fizemos aí uma joint venture da minha empresa com a dele. E aí a gente começou a fazer a Fórmula Renault pelo Brasil, os eventos de entretenimento e de festivais juntos pelo Brasil. E nesse meio do caminho surgiu uma oportunidade de investir numa casa noturna em São Paulo. Um amigo trazia uma marca para o Brasil, que era o Mário Bernardo Garneiro. O Mário Bernardo trazia uma marca chamada Lotus. Não fazia muito sentido à época. Quando o Mário me procurou, eu falei, pô, Mário, mas casa noturna, a gente já faz evento. O evento é uma coisa muito mais difícil, mas é mais prático. Porque você monta, entrega e desmonta. Né? Não tem aquele passivo. Você não está aí o tempo inteiro cuidando daquilo e tal. Daí a gente fez a casa, o Mário convenceu, a gente foi a Nova York, fechamos o contrato. Virou uma das casas mais incríveis de São Paulo. Era na Marginal Pinheiros, a gente mudou, inclusive, um pouco essa cultura do entretenimento de São Paulo por ser num lugar diferente. E essa empresa, então, se transforma em 6 meses a uma das principais da América Latina. A gente fica sócio do Gilberto Gil da Fora no Expresso, que o Gil tinha virado ministro à época. Então, a gente começa a trabalhar com o Expresso e essa empresa começou a tomar essa proporção. Aí, por um pensamento aí, mudança de caminho, Pedro mais voltado para o automobilismo, eu mais voltado para essa questão do entretenimento, vendi minha participação e comecei a fazer essas casas noturnas pelo Brasil. Fiz o Royal aqui em São Paulo, uma casa que era no centro de São Paulo, e aí o Ronaldo vinha para o Brasil para jogar no Corinthians. E a gente começou a conversar sobre a oportunidade. O Ronaldo querendo fazer coisas com esporte, eu já fazendo coisa com entretenimento, a gente via sinergia entre esporte e entretenimento. E aí, numa conversa, um dia na casa do Fausto Silva, na pizza na casa do Fausto, um amigo em comum chamado Sérgio Amado, que era presidente da OGV, uma das principais agências de publicidade do Brasil. O Fausto conectou a gente, falou, olha, o Marcos e o Ronaldo têm essa vontade de fazer essa empresa, o Sérgio tinha vontade de olhar para esse negócio de esporte, de entretenimento de uma forma mais profissional, vinha a Copa do Mundo para o Brasil. Então, a gente começa em meados de 2010, 2011, a pensar nesse negócio. E aí, 2011 para 2012, a gente capta esse investimento. A OGV fazia parte do grupo WPP, que era o maior grupo de mídia do planeta, um grupo inglês. Eles investem na Nine e a gente cria a Nine em 11 para 12, com o intuito de fazer gestão de carreiras, olhando mais para o lado do marketing dessas celebridades, atletas. A gente não tinha o direito federativo, por exemplo. O Anderson Silva era um atleta que trabalhava conosco. A gente não negociava as lutas do Anderson. A gente negociava a influência e a imagem do Anderson. E também a gente começou a trabalhar com as marcas, sendo agência de publicidade dessas marcas, olhando também para o entretenimento e para o esporte. Então, fizemos alguns grandes negócios nesse sentido. Foi bem interessante a época, foi revolucionário. E durou quanto tempo? A companhia durou 5 anos e a gente fez Copa do Mundo, entramos ali um pouco na parte de Olimpíada. Mas, de novo, acho que sociedade tem que prevalecer sempre a amizade. Quando começa a comprometer esse lugar, para mim fica amizade sempre. Dinheiro não pode entrar nesse espaço. E aí o Ronaldo queria olhar mais para o esporte, eu queria olhar mais para o entretenimento. E aí a gente vende a nossa participação.
Mas o tempo que durou foi incrível. Parece ter um perfil muito diplomático, assim, principalmente para entrar e sair, fundar e sair no tempo certo, mantendo a parte da amizade, do bom relacionamento. Como é que você faz para sentir, assim, como é que é o teu radar, assim, para saber o timing das coisas, a entrada, a saída? Então, Duda, eu acho que a visão, por exemplo, quando eu olho para nossa empresa familiar lá atrás, eu lembro do meu avô e meu pai dizerem: eu não vendo nada. É meu. E ao contrário, minha visão é cada vez mais de menos sociedade. A visão deles sempre foi mais de unificação do poder do negócio. Eu sempre vi sociedade. Mas só entre eles, né? Só entre eles. Eles não têm sócios externos. Nunca tiveram, fora sempre da família. Tiveram essa possibilidade e não achavam que fosse algo que pudesse agregar. Ao mesmo tempo, a gente vê o pessoal da Faria Lima, os investidores, assim, eles são tão desapegados que eu também não entendo como. Assim, são os dois extremos, né? Tanto o sócio fundador ali que não quer abrir para ninguém, não quer ter sociedade de fora, quanto a galera que tudo é investimento e não se apega muito a nada. Os Boés acho que é mais assim, né? Eu tenho uma visão um pouco mais... É o meio termo, acho que ele seria o meio termo dessas... Eu tenho uma visão assim, de sociedade tem que ser complementar. Eu já tive sociedade que deu errado, mas eu acho que ninguém é bom em tudo. Então, se você tem um sócio que complementa aquilo que você não tem, é o meio caminho andado para aquilo dar certo. Uhum. Agora, se tiver uma boa oportunidade e se você achar que aquilo pode, de fato, ter um resultado positivo, eu não me apego àquilo de uma forma emocional que comprometa uma possível venda e uma possível capitalização daquilo. Eu tenho essa visão um pouco mais fria. Porque eu acho que se você não se adapta no mundo de hoje, você pode não sobreviver. Acho que, né, nessa situação hoje tem muitas oportunidades. Na época, por exemplo, na hora que eu consolidei essa coisa das casas noturnas, eram 13 casas, veio um fundo internacional. A gente estava chegando num número interessante de faturamento mundial. E veio com uma oportunidade de compra. Era o momento que eu me sentia mais sólido, nesse sentido, assim, de poder falar, olha, eu realmente construí alguma coisa que me gera uma receita mensal, eu conheço esse negócio, tenho conhecimento prático do que eu faço, mas a oportunidade era interessante, eu via um caminho através das redes sociais, eu achava que esse mercado de casas estáticas iam diminuir, porque eu acho que as pessoas iam mudar a forma de se relacionar, porque as pessoas precisavam ir para uma casa noturna, para um bar, para poder se enntrar, né? Por acaso, essa semana viralizou muito, né? Falando que a geração Z, geração, sei lá... Essas gerações mais recentes estão indo cada vez menos à boate. Você viu essa viralização não falando vi. disso? Que eu acho que tem isso acontecendo. Está acontecendo porque você hoje manda uma mensagem e a pessoa te responde, você se conecta de uma outra forma, né? Antes você tinha um outro lugar. E aí, eu vendo essa movimentação, surgiu essa oportunidade de venda, eu vendi. E foi importante para eu me capitalizar para poder investir nas coisas novas que eu passei a olhar. Então, e o que foi que você passou a olhar? Eu olhei muito para coisa do digital. Eu me lembro na Nine, daqui... A gente vivia uma coisa com o Anderson Silva, por exemplo. O Anderson virou o maior atleta do Brasil. Foi impressionante, foi um fenômeno absurdo. Ele era muito de nicho. Quem acompanhava o UFC já sabia que ele era o cara e tal. De repente, deu uma virada absurda. Eu me lembro que a gente assinou com ele, assim, um mês antes da luta com o Vitor Belfort. E era um projeto que estava dentro da Rede TV. E aí, logo depois dessa luta, a gente assinou com a Globo. E aquilo virou um negócio faraônico, assim. As pessoas paravam como se fosse para assistir, de fato, um jogo de futebol. Final um de grande Copa clássico. do Mundo, E aí, como é que a gente capitalizava a venda do Anderson? Através da roupa que ele usava. Então, a gente vendia a camisa, a gente vendia todas as partes de mídia que se tinham usando quando ele entrava no ringue, ou a publicidade tradicional. Botava atrás, né? Botava como se fosse um backdrop. Um backdrop, exatamente. Grade. A gente vendia tudo isso. E chegou uma hora que ele estava tão bem que a gente vendeu tudo. E chegamos no limite. Mas e publicidade fora? Burger King, essas Fazia coisas muita coisa. Fez fizeram... tudo que tinha de publicidade dele. Tirando a luta toda, era quase gente. Um artista exclusivo de vocês. Um artista marcial. Exatamente. Exclusivo nosso. E aí que a gente começou a surgir um negócio chamado Twitter, que a gente percebeu duas oportunidades. Ronaldo estava começando a avaliar parar de jogar futebol. A gente vendeu, foi o primeiro Twitter patrocinado vendido do Brasil. A gente vendeu para Caro, virou @CaroRonaldo, que o Ronaldo comentava os jogos da Copa do Mundo pelo Twitter. Então teve um acontecimento nesse momento também de percepção de que existia uma mídia nova chegando. Sim. E no paralelo, o Anderson, a gente começou a vender
posts do Anderson patrocinado antes de ir para a luta. Então o Anderson começava a pautar a mídia tradicional. Tô saindo aqui para ir para a luta tomando esse energético. Então ele pautava a mídia tradicional, replicava o que ele falava. E aquilo naturalmente se transformava numa venda. E aí, na época, eu percebi que se tinha uma oportunidade de se criar uma empresa que a gente começaria a olhar para o mercado tendo a rede social como sendo um espaço de mídia vendido. Você quer dizer, você e o Ronaldo ainda? Fui eu e 2 pessoas que trabalhavam comigo na época da Nine, que eram 2 executivos, e a gente criou uma empresa na época chamada Spark, que foi pioneira nesse sistema e foi um sucesso. Gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.